noite, Brasil! Boa noite, Manaus! Alô, você! A partir de agora, você já sabe, programa Regra 18 no ar. Claro, sempre pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que leve aos lares de cada um de vocês muita paz, saúde, prosperidade e que livre você e seus familiares de todo e qualquer mal. Aqui você já sabe, aqui você já conhece, aqui você vive a realidade, o mundo da arbitragem nacional, quiçá mundial. Programa Regra 18 feito para você, claro, sempre com o objetivo de dividirmos conhecimentos sobre a essência, as regras e, claro, o espírito das regras do futebol. E hoje, mais do que nunca, dando continuidade ao nosso curso de atualização das regras de futebol. E hoje nós vamos falar da regra 5, o árbitro. Então já quero deixar um convite para você, para que você venha fazer o programa junto comigo. E olha, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, compartilhe à vontade, mande para o seu amigo, mande para o seu grupo de arbitragem e, claro, vem comigo fazer o programa e, acima de tudo, ficar por dentro das leis do futebol. Programa Regra 18, para você que ainda não me segue, é muito simples. Está aí no Facebook, com muitos nos acompanham o nosso trabalho. No Facebook, Kleber Ribas de Almeida é o meu link. O meu Instagram é Kleber Regra e o meu canal no YouTube é muito simples. Regra 18 Ribas. Vai lá, se inscreva. Toca lá no sino lá para você receber as notificações e fique por dentro de vários conteúdos que a gente publica no dia a dia aí com relação ao mundo da arbitragem. Sempre voltado para o mundo da arbitragem. E eu quero aproveitar a oportunidade, mandar um abraço e dizer para você que o programa Regra 18 tem um apoio cultural do comercial Medeiros, de propriedade do meu amigo Charles Medeiros. Muito bem, galera, iniciando aqui mais uma semana, né? E desde já desejando uma semana abençoada a todos vocês. Nós vamos dar prosseguimento com relação ao curso, às aulas das regras de futebol, que vai se estender até o próximo dia 15 de dezembro. Eu quero deixar um pedido para você, não fique com dúvida, se tiver dúvida pergunte, ou então quando terminar o programa você manda no meu mensagem, faça qualquer tipo de pergunta, porque aqui nós podemos errar, não podemos errar dentro do campo de jogo. Mas antes de nós começarmos a falar da regra 5, que é a do árbitro, bem, como vocês puderam observar, eu me manifestei logo após o jogo, o término da partida entre as equipes da Fortaleza e Palmeiras, com relação à questão da situação do Hendrick, né? Que para mim aquilo ali foi agressão, para mim foi agressão. Teve alguns monstros sagrados, o próprio Francisco da Silva Mourão, um dos mais conceituados árbitros, um dos principais árbitros que o estado do Ceará teve, o único FIFA no estado do Ceará, ele se posicionou, e eu respeito a opinião dele, que aquilo ali não seria agressão. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. A agressão, uma conduta violenta cometida por um jogador, necessariamente não é o porquê que o jogador que foi agredido, se ele simulou ou se ele valorizou demais. Não, a questão não está no jogador agredido, a questão está no jogador que tomou a iniciativa, que cometeu a ação, que foi o caso do Hendrick. Aliás, é a segunda vez que o Hendrick do Palmeiras usa dessa atitude de conduta violenta. Contra o Curitiba, ele agiu da mesma forma, ele deu uma cotovelada no jogador do Curitiba e ficou por isso mesmo. E ontem, ele desfere uma abraçada, um soco, enfim, no jogador de forma intencional. Se o jogador do Fortaleza valorizou ou não, que aliás é outra bobagem enorme, um jogador, ele não foi atingido no rosto, aí coloca a mão no rosto. Agora, isso não é motivo para um árbitro de vídeo, né, não observar a conduta violenta, o fato do jogador do Fortaleza
ter simulado que teria sido no rosto e que não foi no rosto. Não, a questão não está aí, a questão está na ação do jogador Endrick. Que, aliás, preocupante, né? Preocupante, começa a ser preocupante esse rapaz, que é um garoto ainda, vem num caminho corretíssimo, certinho, mas está começando a sair do trilho, né? É assim, quando sai da base, começa a conviver com jogadores, né, mais experientes, com jogadores mais acostumados a querer dilubriar a regra, a querer mudar certos contextos, principalmente com relação às regras do futebol, parece assim que vai começando a mudar o Endrick, né? Vale ressaltar que ele nunca teve esse tipo de atitude na base, por exemplo, que também apanhava. Enquanto o Coritiba, ele agrediu o jogador do Coritiba e o árbitro de vídeo fez vista grossa, o árbitro fez vista grossa, e ontem ele agrediu o jogador do Fortaleza e mais uma vez a arbitragem passou a mão na cabeça. Vale ressaltar que vocês não estão cumprindo a regra e que vocês estão fazendo mal para o próprio jogador. Estão fazendo mal para o próprio jogador. E é importante aproveitar que o Endrick ainda está surgindo, né, que está começando na sua formação profissional. É importante que se tenha uma conversa com esse garoto para ele não tomar outros rumos. Mas a gente já percebe que ele está começando a desviar os caminhos certos do futebol. O que é? É usar daquilo que Deus deu para ele, que foi o talento dele. Que se ele começar a estar dando cotovelado, começar a estar dando braçada, ele vai começar a ser expulso. Né? Ontem ele era mais uma vez para ter sido expulso, não foi expulso. Não foi expulso porque até agora eu estou curioso para ouvir esse áudio do árbitro de vídeo, para ver o que ele disse. E as informações que eu tenho que levou em conta a atitude do jogador do Fortaleza que simulou uma suposta agressão que tivesse atingido o seu rosto. Isso não quer dizer nada. Vamos voltar um pouco no Brasil e Argentina, que o José Eliton, o José Eliton do Brasil foi expulso. A mesma coisa o Depou, ele também simulou que tinha sido no rosto, não foi na altura do peito. E aí a arbitragem não levou em conta porque a regra é muito clara, é a ação do agressor. A atitude que ele toma, e a atitude do José Eliton naquele jogo Brasil-Argentina foi de querer desferir um soco no jogador Depou da Argentina. A mesma coisa o Endrick fez ontem. Então vamos separar as coisas, porque aí são duas situações. O árbitro tem que punir a conduta violenta, teria que ter expulsado o Endrick e aplicado o cartão amarelo no jogador Tite do Fortaleza, porque ele simulou, porque onde atingiu não foi o rosto. Que, aliás, deixa eu aproveitar aqui, vamos já conversar sobre a regra 5, o árbitro, continuidade das regras, do curso das regras do futebol, de atualização. Eu não consigo entender como é que um técnico, como é que um dirigente desses clubes, como é que eles não vejam isso e não chamam a atenção do seu atleta. Eu vou falar diretamente, eu sei que tem muitos atletas aí pelo Brasil me assistindo. Não adianta vocês usarem desse artifício, por exemplo, como o Tite fez ontem, de colocar a mão na cara, porque tem as imagens. Então, não foi o certo, não foi o correto, mas esse tipo de atitude do jogador do Fortaleza fez com que, de repente, o Endrick não fosse expulso. Porque se ele acusa a dor no local onde ele foi atingido, provavelmente o Endrick seria expulso. Então não dá para entender a cabeça do jogador brasileiro. Quando é que vocês vão se conscientizar, senhores jogadores, senhores treinadores e principalmente os presidentes, os dirigentes dos clubes que pagam o salário desses jogadores? Quando é que vocês vão colocar na cabeça deles, ou quando é que vocês, jogadores, vão entender que tem árbitro de vídeo? Que não adianta vocês quererem simular, porque as imagens vão mostrar o contrário. E se vocês pegarem um árbitro que aplique a regra, que cumpre a regra, vocês vão receber amarelo por simulação, que era para ter acontecido ontem. Então não dá para entender a cabeça do jogador brasileiro. A cada jogo é mais lamentável ainda que esses jogadores não aprendem, cara. Põe uma coisa na cabeça de vocês, senhores jogadores. Não adianta vocês simularem, não adianta vocês inventarem, botar a mão na cara, dizer que foi atingido na cara, porque as imagens vão mostrar o contrário. As imagens vão mostrar o contrário. E com certeza a atitude do Tite do Fortaleza ontem, quando coloca a mão na cara, que ele não foi agredido pelo Endrick no rosto, levou
o árbitro de vídeo a entender como simulação e a entender que não foi agressão, mas foi agressão. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A ação do Endrick foi de uma conduta violenta e a ação do jogador Tite foi de uma simulação. Então o árbitro ele tem o poder, nós vamos já ver na regra 5, ele tem o poder de expulsar o Endrick por conduta violenta e amarelar o Tite por simulação. Então amanhã eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar um vídeo amanhã, interessado aos jogadores, aos dirigentes e aos técnicos. Porque, senhores jogadores, não é possível. Parem de simular, parem de querer inventar, vocês não vão conseguir. Porque tem vídeo, tem imagens. A imagem vai derrubar e fica feio para você, jogador. Tu colocas a mão na cara quando tu não foi atingido no rosto. Deixa a infração acontecer com naturalidade. Se tu foi atingido no peito, por mais que tu invente, que é tudo que vocês fazem inventar, muitas das situações vocês inventam, coloca a mão no peito, porque a imagem vai mostrar que tu foi atingido no peito. Agora, tu coloca a mão no peito, dizendo, tu coloca a mão na cara, quando tu fosse agredido no peito, é claro que a imagem vai te derrubar e fica vergonhoso. Vocês não têm vergonha nessa cara, jogadores do futebol brasileiro. Parem de simular, tem árbitro de vídeo, cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é revoltante, você é um desrespeito. Vocês me desculpem eu falar, porque é demais, cara. Tá demais no futebol brasileiro isso. Esses jogadores não têm vergonha na cara, eles não aprendem que tem árbitro de vídeo. Não adianta vocês quererem inventar a história da carochinha, vocês podem até enganar o árbitro dentro do campo, mas as imagens vão mostrar diferente. Então quando vocês colocam a mão na cara, que você não foi atingido na cara, a imagem vai te derrubar. E aí, infelizmente, no Brasil, como a arbitragem brasileira hoje, na sua maioria, uma minoria só se salva, tá apitando só para administrar, porque se o árbitro entrar para aplicar a regra, como eu vou falar já sobre a regra 5, vocês iam sofrer sanções. O Tite do Fortaleza ontem era para receber amarelo por simulação e o Endrick era para ser expulso por conduta violenta. Então parem, criem vergonha. Olha, treinadores, parem de querer questionar só as decisões da arbitragem e ver se vocês chamam um pouco mais a atenção dos jogadores de vocês para que eles criem vergonha na cara e parar de querer simular. Porque tem árbitro de vídeo. Você vai enganar o árbitro do campo, mas não vai enganar a imagem. Bem feito para o Tite do Fortaleza que o Endrick não foi expulso, que era para ter sido expulso. Errou o Schettino e errou o Carlos Braga, árbitro de vídeo, que era para denunciar o Endrick. E para encerrar, porque nós vamos já para o curso, para encerrar, ou vocês aproveitam enquanto o Endrick é um garoto humilde, é um garoto que está vencendo, é um craque, é diferenciado. Ou vocês conversam com esse garoto, ou então ele vai se perder pelo meio do caminho. É a segunda vez que ele agride um adversário. Ele agrediu contra o Curitiba e a arbitragem fez vista grossa. Ele agrediu o jogador do Fortaleza, por mais que o jogador do Fortaleza ontem tentou enganar, dizer que foi no rosto, não foi, mas ele agrediu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou vocês começam a conversar com o Endrick, com esse jogador, que eu falo pelo Endrick, pelo garoto que está em formação e é um craque. Ou então, logo ele vai se perder. Porque depois que ele passou a ser efetivado, a convívio com os jogadores profissionais, dado ao talento dele, ele está começando a mudar o seu comportamento no campo de jogo. E isso só tende a levar ele para um lado totalmente errado. Porque ele é craque. Mas as atitudes dele dentro do campo de jogo não estão correspondendo com tudo que nós conhecemos já do futebol dele. Não à toa já está vendido para o Real Madrid. E para vocês, senhores árbitros, as regras de futebol, elas não estão escritas lá que jogador de nome, que jogador de salário alto, que craque tem que ser tratado diferenciado. Para a regra do futebol, para as leis do futebol que vocês têm a incumbência de aplicar, e nós vamos já conversar, vocês têm que tratar todos iguais perante as leis do futebol. Não é porque é o Endrick
craque, que veste a camisa do Palmeiras, que ele pode estar agredindo e vocês passando a mão na cabeça. Aqui não importa, as regras do futebol não importa salário, não importa nome de jogador. As regras, elas são para ser aplicadas iguais para todos. Iguais para todos. Muito bem, é isso aí. Carlos Bonfim, um forte abraço. João Souza, rapaz, meu amigo João Souza, maridão da minha queridíssima amiga Luciana, Luciane, acho que é Luciane Teixeira, se eu não estou enganado. Faz tempo, rapaz. Grande João Souza, um abraço para o João Souza, um abraço para a Panani, Panani, que aliás é minha ex-cunhada, ex-cunhada. Um abraço para esse casal maravilhoso. De boa, rapaz, deve estar rindo que só lá. Um forte abraço para esse casal maravilhoso, gente boa, da melhor qualidade. Minha grande amiga Nani, meu grande amigo João Souza. João Souza, que ele bota PSC porque ele é Paysandu. Paysandu, ele tá feliz da vida, que Paysandu agora está na Série B. Muito bem, galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, antes de qualquer coisa, quero agradecer a todos aqueles que estão colaborando, que colaboraram, né, estão colaborando aí com o nosso projeto, com o nosso trabalho, né, que está da sua livre e espontânea vontade. Eu sempre deixei claro que esse curso aqui até o dia 15, ninguém é obrigado a pagar nada, eu coloco o Pix aí, mas você colabora se você quiser. Quero deixar bem claro para amanhã depois, ninguém está dizendo nas redes sociais que o Regra 18 está cobrando pelo curso. Quero deixar bem claro, então quero agradecer, eu não vou citar o nome das pessoas, mas eu quero agradecer a todas as pessoas que estão colaborando aí com o nosso projeto, com o nosso trabalho. E a gente vai até o dia 15 de 12, e diga-se passagem, assim que encerrar o curso, no dia 15 de dezembro, nós teremos um prêmio muito bom, show de bola, para sortear para vocês. E a gente vai mandar para qualquer lugar do Brasil, tá? Claro que o prêmio é surpresa. Quando chegar próximo ao encerramento do curso, eu vou informar para vocês de que maneira vocês vão poder concorrer a este prêmio que o programa Regra 18 vai sortear para vocês. E outro detalhe importante, é importante que você participe aí como o João Souza. João Souza está aí? Daqui a pouco o nome dele já vai ali para a urna, né? E o João Souza já vai estar concorrendo. A mesma forma o Carlos Bonfim, a todos vocês que participam, que estão ligados no programa Regra 18. Vamos aqui ao Carlos Bonfim? Vamos lá. Professor, vai sobrar um tempo para falar do jogador que trocou de número da camisa? Muito bem, deixa eu aproveitar aqui, vou responder a pergunta do Carlos Bonfim. Aconteceu, né, no Rio de Janeiro, lá pela Série A2, né, no Campeonato do Rio de Janeiro, um jogador, eu postei aí, obrigado pela lembrança, o jogador entrou com a 14, ele recebeu o amarelo. Aí ele desceu para o intervalo, voltou com a 13. E aí o árbitro, ela reclamou da decisão do árbitro, o árbitro aplicou amarelo a ele. Só que ele não estava mais com a 14, ele estava com a 13. O árbitro não percebeu. E aí o árbitro anotou o número 14 amarelo no primeiro tempo e o número 13 no segundo tempo. Só que são a mesma pessoa. Só que o jogador, eu vou ressaltar o seguinte, regra 3, os jogadores. Esse jogador, ele é o 14, ele estava escrito com a 14. Vamos lá. Aí teve a parada médica, e aí um colega dele, um companheiro dele, informou para ele, bota a tua 14 que tu recebeu amarelo com a 13. Tá? E aí ele tirou a camisa e vestiu a 14, depois ele foi substituído. Agora, o jogador era para ter sido expulso? Era para ter sido expulso. Primeiro, que não é a questão da camisa, é o número. Ele trocou sem informar o árbitro previamente. Tá? Quem foi expulso? Foi o 13 ou foi o 14? Ele é o 14. Ele está escrito com a 14. Agora, senhor árbitro, que eu também não procurei nem saber o nome. Senhor árbitro, os jogadores adversários, no momento que ele aplicou amarelo para o jogador, que era o 14, mas no segundo tempo ele voltou com a camisa número 13, os jogadores foram em cima do árbitro e o árbitro não deu a mínima. Pelo amor de Deus, senhores árbitros, eu já falei para vocês o seguinte, quando corre 1, 2 para questionar alguma coisa, mas quando corre os 11, alguma coisa aconteceu.
Então o árbitro era para verificar o que aconteceu. Dançou o árbitro, dançou os dois assistentes, dançou o quarto árbitro e dançou o delegado do jogo. Se bem que o delegado também não tem obrigação, mas tem obrigação o quarto árbitro, os dois assistentes e o árbitro central. E outra coisa, peraí, o seu árbitro, você está com muita dificuldade de gravar a aparência, né? Porque você está convivendo ali. Como é que ele aplica o cartão amarelo no 14 no primeiro tempo, aplica o cartão amarelo no 13, que é o mesmo jogador, ele não conseguiu memorizar a feição do jogador. E aí o técnico inteligentemente depois trocou ele. Era para ter sido expulso, né? E uma vez se ele tivesse percebido que o 13 era o mesmo 14 do primeiro tempo, obviamente que ele teria que expulsar. Agora não expulsou, pode-se até fazer um relatório anexo do acontecido. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu sou o presidente da comissão de arbitragem aí, eu suspendo os 3. Os 3 não, os 4. O árbitro, os 2 assistentes e o árbitro reserva. Isso não pode, cara. Isso não pode. Não pode. O árbitro não perceber que é a mesma pessoa, isso não pode acontecer. Foi um vacilo muito grande. E o jogador era para ter sido expulso. Recebeu o segundo amarelo por ter trocado o uniforme sem previamente informar ao árbitro. Porque não é a camisa, é a numeração. Ele entrou, ele se inscreveu com a 14, jogou o primeiro tempo com a 14 e quando voltou com a 13. Para vocês que estão chegando agora, lá no Rio de Janeiro. E aí o árbitro amarelou ele no primeiro tempo, ele era o 14. E o árbitro amarelou ele no segundo tempo, ele era o 13. Por isso que o árbitro dançou. Só que o árbitro esqueceu que é a mesma pessoa. Não teve como ele memorizar que era o mesmo jogador. E foi até avisado pelo adversário, mas o árbitro não ligou. Fala sério, fala sério. Muito bem, vamos lá. Regra 5, o árbitro. Um forte abraço. Gilson Alves, forte abraço, boa noite para você também. Bem, galera, regra 5, o árbitro. Primeiro ponto. Alexandre da Silva, boa noite para você também, meu amigo. Primeiro ponto. Ser árbitro de futebol não é para qualquer um. Isso está mais do que cientificamente comprovado. Mas hoje, ser árbitro de futebol também é uma maneira uma ajuda. É uma forma também de ajudar nas despesas de casa. É uma forma também de ganhar um troquinho paralelo ao seu trabalho. Isso é verdade. Dado isso, o aumento pelo Brasil da quantidade de pessoas à procura de fazer um curso de arbitragem. Também é verdade. Agora eu quero dizer para você, ser árbitro de futebol, primeiro, dom. Se não tiver dom, não vai. Para qualquer segmento da nossa vida, é importante que você descubra o seu dom. E todos nós temos dom para algo. Seja para se tornar um grande médico, seja para se tornar um grande professor, seja para se tornar um jogador profissional. Deus dá o dom para cada um. Cabe a nós de buscar este dom. Agora, o que a gente percebe, claro, que no Brasil hoje, a maioria não tem este dom. Mas a maioria está buscando também uma maneira de ganhar um trocadinho através do futebol, através de apitar futebol. Mas até aí também tudo bem. Zé Maria Moreira, forte abraço. Mas eu quero começar com vocês esse curso, essa regra, hoje a regra 5. Vamos falar que isso é o essencial, é a primeira coisa que um árbitro tem que saber depois de descobrir o seu dom, quando ele começa a cursar. É aprender as regras do jogo. Quantas regras são? Hein, Zé Maria? Quantas regras são que um árbitro de futebol tem que aplicar no campo de jogo? Vamos lá, Bonfim. Vamos lá, João Souza. Fala aí quantas regras são. Porque o João é jogador. É um centroavante, um zagueiro. Não sei o que ele é zagueiro, ele é centroavante. Vamos lá, João Souza. Então vamos lá. São 17 regras. Então vamos comigo, que é o primeiro passo com um árbitro de futebol, para cumprir a regra 5. Vamos aqui falar das 17 regras. Quais são as 17 regras
que um árbitro de primeiro tem que saber e aprender. Vamos lá? Vem comigo, que eu também quero a ajuda de vocês. Regra 1. Vem comigo. Regra 1. Regra 1. Isso, regra 1. Campo de jogo. Regra 1. Campo de jogo. Zé Maria, 17 regras. Perfeito. Regra 2. A bola. Regra 3. Os jogadores. Regra 4. O equipamento dos jogadores. Regra 5 é a que nós estamos conversando. O árbitro. Regra 6. Regra 6. Os outros componentes da equipe de arbitragem. Regra 6. Regra 7. A duração do jogo. Regra 8. O início e o reinício do jogo. Regra 9. Bola em jogo e fora de jogo. Regra 10. Qual é a regra 10, Wilson Matos? Qual é a regra 10, Egilson Alves? Qual é a regra 10? Qual é a regra 10? Não é para olhar no livro, porque o árbitro de futebol tem que aprender as regras e não olhar no livro. Obviamente, depois de muitos estudos. Regra 10. Determinação do resultado de um jogo. Ou a outra determinação de um resultado do jogo, como queira. É a regra 10. Regra 11. Impedimento. Regra 12. Faltas e condutas incorretas. Regra 13. Tiros livres. Regra 14. Tiro penais, ou os tiros penais, como queira. A ordem não altera o produto, a ordem de fatores não altera o produto. Regra 15. Arremesso lateral. Regra 16. Tiro de meta. Regra 17. Tiro de canto. Essas são as 17 regras que um árbitro de futebol, quando se predispõe, quando ele quer ser árbitro de futebol, para começar, ele já tem que aprender. Há 17 regras. E aí depois partir para aprender o que cada uma. Contagem de gol. Gol? Não. Regra 10. Para determinação do resultado de um jogo, o resultado de uma partida, como queira. Olha, os fatores não vão alterar o produto. Tá? Não é gol. Não é gol. Determinação do resultado de um jogo ou de uma partida. Não é mais gol. Já ficou lá atrás, a regra 10, gol. Não é mais. É determinação ou outra determinação de um resultado de um jogo ou de uma partida. Muito bem, seguinte. Deixa eu ver aqui com o meu amigo Gilvan Paletins. Mestre, temos uma dúvida. Como aqui, com as competições, tá, simultâneas, amadoras, tem aqui em Santarém. Entre jogadores com... pois eu não... Poxa, como que? Ah, tá, ok. Show de bola. Show de bola. Beleza, meu querido. Vamos lá. Começamos com a autoridade do árbitro. Autoridade do árbitro. Autoridade do árbitro. Uma partida de futebol será disputada, é claro, e terá... vocês podem aí falar da forma que vocês quiserem, terá um árbitro para que possa fazer, mediar esta partida e terá todos os poderes da aplicação da regra. Terá autoridade para aplicar as regras. Isso é a autoridade do árbitro. A ele compete, ao árbitro de futebol, fazer cumprir as regras do jogo em uma partida que será disputada por duas equipes. Beleza? Muito bem. Das decisões do árbitro de futebol. O árbitro de futebol ele tem um poder discricionário de acordo com a sua opinião
e em conformidade com as regras do jogo, e a sua opinião e a sua decisão será final. E para deixar bem claro uma coisa, tanto a decisão do árbitro quanto dos seus componentes de arbitragem terá sempre que ser respeitada. Então, por mais que se questione, mas ela tem que ser respeitada, porque a regra dá a ele este poder da tomada de decisão baseado na sua opinião, em conformidade com as regras do jogo e o espírito do jogo. Só o árbitro tem este poder, com o auxílio, obviamente, dos seus componentes de arbitragem. E esta decisão, ela tem que ser, é o critério do árbitro que ele utiliza em conformidade com a aplicação das regras do jogo. E ela tem que ser respeitada. No Brasil é respeitada? Não, nenhuma decisão do árbitro no Brasil é respeitada. No Brasil não é respeitada. Mas a regra dá a ele esse direito, este poder. Agora vem cá para dentro do campo de jogo. Vem cá, vamos para cá para dentro do campo de jogo. Aqui. Um árbitro de futebol, a decisão dele será final com relação à validação de um gol ou não. A partir do momento em que ele reinicia uma partida, que ele encerra o primeiro tempo, ou encerra o segundo tempo, ou encerra o primeiro tempo da prorrogação, ou encerra o segundo tempo da prorrogação, ou quando ele suspende definitivamente esta partida. A decisão aplicada dentro, ela não poderá ser mudada a partir do momento em que ele toma essa decisão com relação ao encerramento desta partida. Ela é final. Em outras palavras, a partir do momento dessa decisão tomada pelo árbitro, numa questão de uma validação de um gol ou não, ele não poderá mudar a sua decisão. Relembro, Kleber, como assim? Ele não poderá mudar a sua decisão a partir do momento em que ele reinicia este jogo. Vem comigo. No momento em que ele encerra o primeiro tempo, que ele encerra o segundo tempo, que ele encerra o primeiro tempo da prorrogação, que ele encerra o segundo tempo da prorrogação, ou quando ele suspende definitivamente esta partida. E quando que o árbitro, em que circunstância, o árbitro poderá mudar a sua decisão? Quando dessas atitudes, dessas decisões tomadas do encerramento da partida. Somente se um componente da sua equipe de arbitragem tentou de todas as formas informar ele de um acontecido, de um incidente acontecido antes dele ter iniciado a partida ou antes dele ter encerrado esta partida. Decisão esta que ele poderá, em conformidade com o árbitro, com o protocolo do VAR, para ficar bem claro para que vocês possam entender, em decorrência de uma sanção disciplinar a ser aplicada, ele poderá tomar a decisão tão somente no caso da aplicação de uma sanção disciplinar, ou ordenar que os atletas permaneçam no campo de jogo enquanto um lance está sendo checado pelo árbitro de vídeo. Nessas situações, o árbitro pode mudar a sua decisão. Nessa situação. Mas a partir do momento que ele reinicia, em todas as circunstâncias que eu falei para vocês, o árbitro não poderá mudar a sua decisão. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Conce Paulista, já ligado, Paulo Negrão já chegando. Aonde ajudamos, eu, Kleber Ribas de Almeida. Aonde ajudamos? O Pix, vou já colocar o Pix aí. Um abraço a Adriana Monteiro também, que é uma das patrocinadoras, sempre está apoiando o programa Regra 18, sempre está ligado no programa Regra 18. Eu aproveito e mando um abraço para a Mami, né? A Mami, que é a mãe da Adriana Monteiro, nossa queridíssima vovó Maria Loura.
gente da melhor qualidade. Então é importante que vocês tenham esse conhecimento com relação à decisão final do árbitro. E para deixar bem claro, saiu o gol, ainda assim que o árbitro perceba que ele cometeu um equívoco, mas ele já reiniciou a partida, ele não pode voltar atrás da sua decisão. Ele não pode simplesmente reiniciou a partida, voltar atrás. É importante isso. É importante. A partir do momento que ele reiniciou esta partida. Muito bem. Alguma dúvida, gente? Se tiver tirar dúvida, vamos tirar agora aqui. É aqui que nós podemos errar. Na hora lá nós não podemos errar. Tá? Lá dentro não há espaço para erro. Não tecnicamente, muito menos disciplinamente. Tá? Vamos lá, lembrando mais uma vez que o programa Regra 18 tem um apoio comercial do meu amigo Charles Medeiros, do Comercial Medeiros, e da Conce Paulista com as suas deliciosas, né, guloseimas que ela fez e trabalha no dia a dia ali, naquela barraca, que eu vou dizer uma coisa, é um encanto, diga-se passagem. Olha, lembrando que você pode me seguir aqui no programa Regra 18, não tem segredo nenhum, é só me adicionar aí no meu link, Kleber Ribas de Almeida, aqui no Facebook, e no meu Instagram, Kleber Regra, meu canal no YouTube, Regra 18 Ribas. Adriana Monteiro, vamos colaborar com Regra 18, muito obrigado. Aliás, aproveita, vou botar já o Pix aí para a galera aí, lembrando mais uma vez, quero agradecer de coração a todas as pessoas que estão colaborando com o meu trabalho, que colaboraram até na sexta-feira, tá? Mas vocês não são obrigados, tá? O curso aqui é inteiramente gratuito, até o dia 15 de 12. Muito bem, galera. Poderes e deveres de um árbitro de futebol. Poderes e deveres de um árbitro de futebol. Como vocês sabem, o árbitro ele tem o poder discricionário de decidir no campo de jogo, baseado no seu critério, na sua opinião com relação as decisões de infração ou não, da aplicação de uma advertência ou de um cartão vermelho ou não, sempre em conformidade com as regras do jogo. O árbitro de futebol, ele tem por obrigação cronometrar o tempo de jogo, ele tem por obrigação também, dentro daquilo que lhe compete, acrescentar ou não o tempo adicional, é de competência do árbitro de futebol, é dele e cabe aos demais respeitar. O árbitro de futebol ele tem o poder antes, mesmo que na inspeção prévia da entrada dele no campo de jogo, para inspecionar um campo de jogo, já pode tomar as medidas disciplinares com relação aos atletas, onde ele pode simplesmente, de não apresentando o cartão vermelho, ele pode não autorizar, não permitir que esse jogador que cometeu qualquer tipo de infração, ele pode muito bem determinar que esse jogador não participe da partida. O árbitro de futebol, ele tem o poder de, na aplicação durante o jogo, de advertir um atleta com cartão amarelo ou advertir com cartão vermelho. O árbitro de futebol, ele tem o poder de advertir ou expulsar membros da comissão técnica, jogadores substitutos que estão no banco de reservas. E vale ressaltar que, na iminência de um árbitro e advertir um atleta, mas por qualquer motivo, no banco de reservas, por qualquer motivo, ele não conseguiu identificar este atleta, o técnico que está ali, em pé, na área técnica, naquele momento está com um técnico, ele será ou advertido. Vale ressaltar, e é importante que vocês entendam o seguinte, repetindo, na iminência da aplicação de uma advertência, um cartão amarelo ou até de uma expulsão de um jogador do banco de reserva, se o árbitro se perdeu, não conseguiu identificar
o técnico paga o pato, como a gente diz no jargão popular. É o que diz a regra. Com relação ao médico, o médico, uma vez expulso, se a equipe não tiver um médico que possa ali fazer o atendimento, o médico, mesmo que recebeu o cartão vermelho, ele poderá continuar ali atuando como médico, desde que a equipe não tenha de imediato um médico substituto. Aí depois o árbitro faz um relatório minucioso informando da questão, certo? Então, todos estão sob a jurisdição das regras do futebol que é aplicada pelo árbitro. Muitos árbitros talvez não tenham a noção, o entendimento do poder que as regras dão a ele. O poder que as regras dão a ele. E isso a gente vê, está vendo aí praticamente toda semana. Que os árbitros cada vez mais estão se tornando árbitros administrativos e menos punitivos na aplicação da regra. O árbitro de futebol, a regra é muito clara. Se por qualquer motivo a bola está em jogo, ele ficar momentaneamente incapacitado, levou uma bolada, de repente ficou ali tonto, perdeu o sentido, uma equipe está sendo no contra-ataque, necessariamente essa partida não deve ser paralisada, pois o componente de arbitragem mais próximo, ou os componentes de arbitragem, a partida dará sequência e eles terão a responsabilidade de observar o lance até que esta partida seja paralisada e o árbitro seja atendido ou retorne o seu 100%. O fato do árbitro ficar incapacitado momentaneamente de acompanhar uma jogada por qualquer motivo, a não ser algo muito grave, esta jogada necessariamente não precisa ser paralisada, porque os componentes de arbitragem, inclusive o próprio quarto árbitro, poderá atuar. Vai ficar bem claro assim. Ok? Muito bem, galera. Quero dizer para vocês, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Essa é a regra 5, nós vamos hoje a parte 1 da regra 5, o árbitro, e amanhã a gente vai para a parte 2 da regra 5, o árbitro. Eu vou colocar aqui agora, a pedido aí da Adriana Monteiro, eu vou colocar o meu Pixel, e aí é o que eu digo, que ninguém é obrigado a colaborar. Quem quiser colaborar, muito bem. Quem não quiser colaborar e quem não puder também, tudo bem. Tá? O objetivo aqui não é cobrar nada dos senhores. É a título de colaboração que quiser colaborar com o meu trabalho. E nós vamos já dando sequência à regra 5, porque nós temos muita coisa muito mais interessante para falar com relação ao árbitro do jogo. E para você, se você tiver alguma dúvida aí, não perca tempo, faça aí a sua pergunta, não se acanhe, faça a sua pergunta, tá? Que a gente vai tirar aqui as dúvidas na medida do possível, para deixar bem claro para vocês. Ok? Pergunte, tire qualquer dúvida, porque agora é a hora. Muito bem. Muito bem, galera. Retornando aqui. Se você tem alguma pergunta, manda ver que a gente está aqui para tirar essa dúvida. E eu quero lembrar vocês mais uma vez que o curso se estenderá até o dia 15 de dezembro e no encerramento do curso nós iremos sortear um prêmio show de bola para todos aqueles que estão participando, que estão interagindo com a gente no dia a dia no programa Regra 18. Aqui está meu Pix, lembrando mais uma vez que ninguém é obrigado, tá? Quem quiser colaborar, que colabore, mas de livre, espontânea vontade, e eu agradeço. Vamos lá. Regra 5, o árbitro. Vantagens. A vantagem é aquela situação em que o árbitro não deixou de observar que houve uma infração, mas houve a possibilidade dele conceder uma vantagem para a equipe mesmo que sofreu a infração. E a regra dá a ele esse direito. A regra dá a ele esse direito. Como a regra dá a ele esse direito de poder, se esta vantagem não for presumida nos próximos segundos, de poder
voltar atrás e marcar a infração. Essa é a vantagem, com relação à vantagem. Vamos com relação a faltas simultâneas. O que vem a ser as faltas simultâneas? Faltas simultâneas é onde acontece infrações simultaneamente. O árbitro tem que medir, primeiro, qual é o mais grave? Segundo, a sanção disciplinar ela é o diferencial de uma falta para outra. Então ele deverá marcar a infração que ele considerou que mais grave, aonde se cabe também uma sanção disciplinar. Esta é a questão das faltas simultâneas, quando acontecer de duas infrações acontecer ao mesmo tempo. E isso é possível. E o que não é possível são faltas iguais. Isso não existe no futebol. Deixa eu mandar um abraço aqui, grande Nilson Marques já ligado, e o Giovan Pacheco também. Boa noite, meu parceiro. Campeão, sou do Ceará. Opa, um abraço a Fortaleza, saudade de Fortaleza. Estive ano passado aqui, ó, FECAD, que é da federação lá da Sul do Mourão. Eu estive ano passado em Fortaleza, lá no Ceará, e fui presenteado com esta camisa aqui da FECAD. Muito bem, uma das suas aulas são árbitro amador. Sou árbitro amador e falo muito desse nome profissão. Muito bem, parabéns. Estão ao vista, é verdade, estão ao vistas por muitos. Abraço e parabéns pelo programa. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado por você continuar nos dar honra com a sua presença. Lito Marco, tamo junto, meu amigo. Aula aqui de Ananindeua ligado na aula. Opa, Ananindeua lá em Belém do Pará. Muito bem. Medidas disciplinares da regra 5 árbitro. O árbitro, ele tem o poder, você sabe, de tomar qualquer medida disciplinar a partir do momento que ele entra no campo de jogo, desde a sua expensão do campo de jogo, durante o jogo e após o encerramento da partida. Agora, vem cá, senhores. Medidas disciplinares. O árbitro pode tomar medidas disciplinares contra jogadores substituídos, contra os jogadores substitutos e contra os membros da comissão técnica. Todos estão sob a jurisdição do árbitro. Ok? Muito bem. Antes da partida, medidas disciplinares. O árbitro, se entendeu que aquele jogador, no momento em que ele está inspecionando o campo, se esse jogador toma qualquer tipo de atitude totalmente em desconformidade com as regras, e o árbitro entende que ele não deve participar do jogo, o árbitro já toma medida disciplinar. Mas de que forma? Não apresentando cartão, porque o árbitro está ali inspecionando o campo de jogo, mas informando ao árbitro reserva, informando ao delegado do jogo que aquele jogador não vai participar. O árbitro informa as autoridades, no caso o delegado do jogo, e o árbitro reserva para que informe ao representante dessa equipe que aquele determinado jogador não vai jogar. O árbitro tem esse poder. Começou o jogo, ou antes do início do jogo, com as equipes em campo, com o árbitro uniformizado em campo, o árbitro já poderá, aí sim, já está a equipe em campo, já está o árbitro com seus componentes de arbitragem em campo, ele já poderá, antes mesmo de iniciar a partida, mostrar o amarelo ou o vermelho. Começou o jogo, já está a bola rolando, ali o árbitro já também poderá aplicar as sanções disciplinares com amarelo ou vermelho. Terminou o jogo, senhores. Aí o importante. Atenção para o que eu vou falar para os senhores. Terminou o jogo.
o árbitro pode aplicar. Grande Manuel Fifi, forte abraço, monstro sagrado lá da arbitragem, lá de Ananindeua, Marituba, Belém. Ele é clínica geral lá, fera, apita muito. Aliás, Manuel Fifi, logo quando terminar o programa, eu quero falar com você, viu? Porque eu vou entrar em contato com você. O Egilson, ó, parabéns, professor, muito boa as suas colocações. Santa Maria de Vitória, rapaz, que legal, muito obrigado, um abraço, Egilson Alves. Então terminou o jogo, o árbitro encerrou a partida, o árbitro está dentro do campo de jogo, ele já encerrou. Um jogador toma uma atitude de indisciplina, o árbitro pode aplicar o amarelo ou vermelho, ainda dentro do campo de jogo. Agora eu quero perguntar para o Manuel Nascimento, Fifi. O árbitro se desloca e ele sai do campo de jogo. O árbitro saiu do campo de jogo, já saiu do campo de jogo. Só que quando ele sai do campo de jogo, dois jogadores começam, né, das equipes A e B começam a brigar. O árbitro, fora do campo de jogo, ele pode aplicar naquele momento ali o cartão amarelo ou o cartão vermelho. Ele pode tomar medidas disciplinares aplicando o amarelo ou aplicando o vermelho. Ele, depois que encerrou a partida e já fora do campo de jogo, vamos lá, galera, vamos lá, Manel, pode ou não pode? Zé Maria Moreira falou que não. Quem mais aí? Pode ou não pode? O árbitro encerrou a partida, ele saiu do campo de jogo, mas antes de ele descer para o vestiário, houve um conflito lá entre dois jogadores das equipes A e B. E o árbitro presencia. Ele pode ou não? Nilson Marques diz que sim. Vamos lá, galera, estou gostando. O Zé Maria diz que não. O Nilson S. Marques diz que sim. Quem mais aí? Bora, Manel Fifi. Bora, monstro sagrado. Pode ou não pode o árbitro estar aqui fora do campo de jogo, depois de encerrado, ou após encerrado, daqui a pouco vou falar sobre o primeiro tempo e o segundo tempo. Ele pode ou não aplicar o vermelho ou o amarelo? Manuel Nascimento, não. Ele pode relatar em súmula. Palavra do Manuel Nascimento, Fifi. Mais um minuto. Quem mais? Saiu do campo, sai de campo, não. Muito bem, galera, vamos lá. Adriana Monteiro, sim. A Adriana Monteiro, diga-se de passagem, é uma excelente árbitra. Só que ela encerrou a carreira cedo. Ela começou e encerrou, ela só fez o curso. Giovanni Pacheco, pode sim. Pode sim? Ou diz que não, ou diz que sim. Bom, vamos lá. Vamos tirar essa dúvida? É isso que eu... Só relatar. Tá, é isso que é importante, é isso que eu quero. Aqui não tem erro, não tem acerto. Aqui tem a busca do certo, né? Aqui que tem que interagir. Galera, vem cá. Encerrou a partida. O árbitro está saindo do campo de jogo. Ele tem o poder discricionário de, dentro das medidas disciplinares, apresentar vermelho ou amarelo quando ele está no campo de jogo. No momento em que ele saiu, que ele passou pela linha lateral, ele relata todos os acontecidos. Inclusive, no momento em que ele desceu o vestiário, e as arenas hoje pelo Brasil, você sabe, tem aquele corredor, né? Tem um corredor. Ele desceu, aconteceu algum fato ali, o jogador destratou ele, ofendeu ele, ou então houve lá uma tentativa de chutar a porta da vestiário, ele identificou, tudo é relatado. Então, a partir do momento que ele deixa o campo de jogo, tudo ele relata, qualquer incidente que aconteça. No momento em que ele estiver dentro do campo de jogo, ele aplica as sanções disciplinares, mostrando o amarelo ou o vermelho. Certo? Cadê o ok de vocês? Certo? Vamos lá. Diga-se, faz assim, ok. Giovanni Pacheco, ele falou, pode sim. Não, senhores. O árbitro saiu do campo de jogo, ele encerrou a partida, ele saiu do campo de jogo, ele não amostra, ele não apresenta o cartão amarelo ou o vermelho. Certo? Muito bem. Agora vamos lá. Isso eu falei, encerrou o jogo. Vamos lá.
O árbitro encerrou o primeiro tempo. Encerrou o primeiro tempo. Aí ele está saindo para ir para os vestiários tomar água, né? Quando ele sai do campo de jogo, há um conflito entre os jogadores. Ou então entre os bancos, né? De uma equipe de outra. E o árbitro presencia. Aí eu estou me referindo ao encerramento do primeiro tempo. O árbitro pode aplicar a sanção ali? O árbitro pode aplicar a sanção disciplinar ali? Ele encerrou o primeiro tempo. Está indo para o vestiário. Ele passa a linha lateral. Quando ele passa a linha lateral, aí começa lá o porradal lá, obviamente. O árbitro pode aplicar a sanção. Aí sim ele pode. Palavras para o Zé Maria. Vamos lá, mais gente aí para interagir aí. Vamos lá, a opinião de vocês. O Zé Maria diz que pode. Pode. Primeiro tempo, ele encerrou o primeiro tempo. Não estou falando, agora encerrou o jogo, mas agora ele encerrou o primeiro tempo. Aí lá fora, quando ele está descendo, aí acontece a porrada entre dois jogadores lá, das equipes adversárias, de A e B. O árbitro pode ali tomar medidas disciplinares na hora. Ele deve. A questão não é essa, ele deve. A questão é, meu amigo Edson Alves, ele pode ou não aplicar a sanção disciplinar ali? Nilson S. Marco diz que pode. Não é ele deve. A regra não fala ele deve. A regra fala sim ou não. Ele tem que aplicar ou não a sanção disciplinar, se ele tem o entendimento dele que ali é para sanção disciplinar. Tá, muito bem, senhores. O árbitro, mais um, vamos lá. Quem vem? Manel Fifi. Após o intervalo, ele pode sim. Edson Alves, corrigiu Edson, sim. Adriana Monteiro, pode, professor. Adriana Monteiro, uma das grandes árbitras que Manaus viu, mas teve uma carreira curta, né? Parou cedo. A queridíssima Adriana Monteiro. Galera, sem nenhum problema, terminou o primeiro tempo, o árbitro está se dirigindo para o vestiário, ele sai pela linha lateral, mas ele observa, ele pode, tá? Agora, desceu para os vestiários, voltou, ele já sabe quem é, já sabe quem estava envolvido, é obviamente que o árbitro retornando, ele pode aplicar a sanção disciplinar. Kleber, os técnicos inteligentemente, ou tentaram ser inteligentes, substituíram os dois. O técnico da equipe A tirou o 10 dele, substituiu o 10, e o técnico da equipe B também substituiu o 10. Não voltaram. E aí, o árbitro pode aplicar a sanção? O árbitro pode aplicar a sanção? Pode, senhores. De que forma, Kleber? Ele não autoriza a substituição. Tá? Como os dois não retornaram porque os técnicos, sabendo que eles poderiam ser expulsos, porque eles brigaram no intervalo, né, antes de descer para os vestiários, o árbitro chama o capitão das equipes, atenção senhores, o árbitro chama os dois capitães das equipes até a linha lateral, para ficar bem claro para todo mundo, não retornou os dois 10 que brigaram. Estava ali, os jogadores queriam substituir. O árbitro não autoriza. Chama os dois capitães, capitão da equipe A, capitão da equipe B. Vocês dois aqui. Você está aqui na linha lateral. Capitão da equipe A, o 10, o seu 10 lá, seu companheiro número 10. Capitão da equipe B, o seu número 10 lá, está expulso. Pronto. E os não autorizam, obviamente que não vão autorizar a substituição. Certo, senhores? O que não pode é o árbitro não deixar de aplicar a sanção disciplinar. Quando numa situação, nesse caso que nós aqui
relatamos. Tá? Kleber, mas os dois não voltaram. Pode expulsar? Pode. Informe aos capitães das equipes. E você pode mostrar o cartão vermelho para o capitão da equipe que representa o companheiro dele, o número 10, que não retornou porque o técnico, achando que estava usando da sua inteligência, tirou sabendo que ele poderia ser expulso. Deu para entender? Alguma dúvida? Deu para entender, Manel? Isso, perfeito, assim que eu gosto. Então, dentro da regra 5, senhores, o árbitro, é importante que vocês tenham conhecimento a fundo do que as regras, o poder que a regra dá ao árbitro de futebol. Foi como eu falei logo mais cedo. Muito bem, o Giovanni, top, top, top. Até você, um abraço. Importante, gente. Gente, as regras de futebol, elas são a justiça do futebol. E quando você é um árbitro de futebol, as regras estão te dando todas as oportunidades para que você represente e aplique as regras para que o futebol seja justo. Para que você seja justo. Por isso que não cabe um árbitro de futebol se abster, fechar os olhos, principalmente para a indisciplina. Porque quando a regra fala para você, você tem um poder discricionário. A sua decisão ela é única. O seu critério, a sua opinião, em conformidade com as regras do jogo, com o espírito das regras do jogo. Olha o que a regra está te dando de poder. Então não cabe na minha consciência, como árbitro ou como ex-árbitro profissional, como árbitro de mais de 30 anos nesta vida, não cabe um árbitro se apequenar. Não cabe. Não tem justificativa para um árbitro se perder disciplinarmente. Não tem justificativa um árbitro, principalmente hoje, com o advento da imagem, coisa esta que nós não tínhamos. A minha geração não tinha imagem. A minha geração era aqui, ó, aqueles 3 segundos. Não foi. Não foi. Hoje, vocês, árbitro atuante de hoje, vocês têm tudo na mão. Tudo. Hoje o árbitro de campo ele trabalha muito menos. A minha geração, trabalhou muito mais. Hoje ser árbitro de futebol é muito fácil. Na minha geração era muito difícil. Era muito difícil. Porque nós tínhamos que decidir ali. Nós tínhamos que estar preparados para decidir ali. O árbitro de hoje, ele não se prepara. Quando eu digo não se prepara, ao ponto de querer chegar no nível das decisões dele. Por quê? Porque ele tem uma imagem do lado dele. E é isso que a regra não quer. O que a regra quer é que você seja justo, que você seja decisão. A regra quer que você seja árbitro, que você tenha o poder de decidir, com conhecimento dos entendimentos da aplicação da regra. Então, quando, num lance como aquele, por exemplo, da conduta violenta do Hendrick, quando o árbitro de campo não viu, e ele não viu, beleza. O excelente árbitro estetino, o André Bento de Minas Gerais, ele não viu. Mas quando o árbitro de vídeo, que tem a imagem, quando ele se abstém, quando ele tem o entendimento que aquilo ali não é uma conduta violenta,
Eu fico me perguntando, lendo a regra 12, faltas e condutas incorretas, e lendo o que é conduta violenta, eu fico me perguntando, será que o Carlos Braga, árbitro de vídeo do Rio de Janeiro, que era o árbitro de vídeo desse jogo ontem, será que ele conhece? Será que ele leu conduta violenta? O que está escrito na regra? Será? Então, gente, a parte 1 da regra 5 estamos finalizando. Amanhã teremos a parte 2, que é o complemento, lesões de jogadores para lá. Agora eu quero deixar um recado para ti. Para ti, que já é árbitro, continua estudando mais ainda, continua te aperfeiçoando. Para você que está querendo ingressar agora, te dedica. Te dedica para te ser um árbitro, para chegar lá dentro e dizer, epa, eu não estou aqui à toa. Ei, jogador, eu não estou aqui à toa. Aqui, quem determina e quem manda sou eu. Cumpridor das regras. E você, jogador, está aqui para cumprir as regras. E eu para fazer que você faça cumprir as regras. Não abram mão disso. Não abram mão disso. É por isso que eu sempre enalteço Marcelo de Lima Henrique, que também erra, é verdade, porque é ser humano. E o Leandro Pedro Voaden, que infelizmente já está indo para casa. Estamos perdendo um grande árbitro, Leandro Pedro Voaden. Porque são árbitros que decidem ali. Ah, Kleber, mas eles têm toda uma estrada. Mas sempre foram assim. E para encerrar, não seja e nunca queira ser só mais um. Só mais um. Seja diferente. Busque ser diferente no mundo da arbitragem. Para você. Aliás, em qualquer segmento da vida. Em qualquer segmento da vida. Nunca queira ser melhor que ninguém. Seja melhor para você. Para você, naquilo que você se predispõe a querer fazer. Mesmo enfrentando as dificuldades. Seja sempre você e procure sempre o melhor para você. Em qualquer profissão. Qualquer segmento da tua vida. Não olhe para trás. Olhe para frente. E busque o conhecimento cada vez mais. Adriano Monteiro. Já? Opa, já mandou um pix. Muito bem, galera, é isso aí. Chegando ao final do programa Regra 18, eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram de forma direta ou indireta. Muito obrigado. Hoje é a parte 1 da regra 5. Amanhã a gente vai fazer uma revisão sobre a parte 1 e vamos entrar na parte 2 da regra 5, ou árbitro. Lembrando mais uma vez, esse curso não é pago, não estou cobrando nada, tá? Não estou cobrando nada. Esse Pix que aí está aqui é meu. Quem quiser colaborar de livre e espontânea vontade, vocês não são obrigados a colaborar. Beleza? Quem quiser colaborar com o meu projeto, com o meu trabalho, que para mim, graças a Deus, são 4 anos já dessa live do programa Regra 18, que hoje é uma realidade, graças a Deus, e a maior satisfação para mim, até mais que o próprio dinheiro, é poder hoje, eu, ainda gatinhando, me capacitando a cada dia, mas poder estar dividindo com vocês aqui o pouco do meu conhecimento. É pouco, porque regra de futebol, você nunca sabe tudo. Todo dia você tem que estar aprendendo. É o que eu busco para dividir com vocês. Então, quando as pessoas me procuram por todo o Brasil para tirar qualquer dúvida, eu fico muito feliz e faço com o maior prazer. Porque foi o que Deus me capacitou e está me capacitando a cada dia. Porque a cada dia eu busco aprender muito mais. Inclusive com os erros também, porque eu também cometo erros. Valeu, galera!
Amanhã a gente se vê, agora como sempre pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que conceda a cada um de vocês e aos seus familiares uma excelente noite, uma noite de um bom descanso, de um bom sono, de bons sonhos, e que amanhã todos nós estejamos de pé para enfrentarmos mais um dia de luta. Fique com Deus e a gente se encontra amanhã com muito mais curso de atualização das regras do jogo. Tchau, galera. Fique com Deus.